Saudações acadêmicas, aqui fala o Romão dos Santos Alai Júnior. Vim apresentar o trabalho de norma de quantidade de relato financeiro 12, imposto sobre rendimentos correntes e diferidos. Boa noite, docente Abílio. Bom, o meu trabalho está da seguinte forma. Está estruturado da seguinte forma: a introdução, o objetivo, o âmbito, definições, base fiscal, impostos, diferidos, reconhecimento, apresentação, mensuração, reconhecimento e resultados e fora de resultados, reconhecimento de ativos por impostos diferidos, contabilização de impostos diferidos e correntes, exercícios e por último temos a conclusão. Bom, a norma de contabilidade de relato financeiro 12 estabelece o tratamento e contabilidade dos impostos. E a contabilidade segue o SNS e o princípio das especializações dos exercícios. Na norma de qualidade de relato financeiro 12, temos a fiscalidade que segue o código do IRS e só aceita gastos e rendimentos que a lei permite. E por isso, o lucro contabilístico quase nunca é igual ao lucro tributável. Se registássemos só o IRS a pagar, a demonstração de resultados ia ficar distorcida. E se a norma parecer que o teu imposto efetivo era de 15%, quando a taxa é de 25%, a introdução explica-se que a norma veio resolver essa falta de comparabilidade. Em seguida, temos o objetivo. Quanto a empresa deve pagar de imposto agora, quanto poderá pagar ou recuperar no futuro, e como esses impostos aparecem nas demonstrações financeiras. O objetivo é garantir que o gasto com o imposto reflita as consequências fiscais do período. E as consequências fiscais temos o imposto que pagas hoje, mais o imposto que pagarás amanhã. E o objetivo da norma é que querer evitar que as empresas maquilhem os resultados com os impostos. E no objetivo temos o objetivo como tal reconhecer passivos por impostos correntes, ou seja, o IRS a pagar. E temos como segundo objetivo reconhecer ativos por impostos correntes, ou seja, IRS a receber. E temos como terceiro objetivo reconhecer passivos por impostos diferidos. E temos como imposto futuro a pagar. Temos como quarto objetivo reconhecer ativos por impostos diferidos e imposto futuro a recuperar. E também, tudo isso tem que estar no balanço e nas demonstrações de resultados. O objetivo não é calcular o imposto para pagar as finanças. Isso é fiscal. O objetivo é calcular o imposto para mostrar nas contas. Isso é contabilidade. Por isso se chama imposto sobre o rendimento e não IRS a pagar. Se compras um ativo hoje, já pensas que no imposto que ele vai gerar daqui a 5 anos. De seguida, temos o objetivo da norma. Objetivo da norma. A norma exige que uma entidade reconheça passivo e ativos por impostos correntes, passivo e ativos por impostos diferidos, princípios chaves aplicados e políticas contabilísticas da empresa. Temos de seguir o âmbito. O âmbito tendo o RPC, impostos nacionais e estrangeiros, impostos calculados com base no lucro tributário. E o âmbito diz que a norma se aplica e a que não se aplica. Aplica-se em todos os impostos baseados no lucro tributável. E temos o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas. Inclui também a derrama estadual e derrama municipal. Inclui tributações autônomas se forem calculadas sobre o lucro. E também no âmbito dos impostos nacionais e estrangeiros, aplica-se também os impostos retidos
assenta sobre dividendos de lucro. E não se aplica os impostos sobre vendas, como o IVA, o imposto de selo em vendas. E também no âmbito dos impostos calculados com base no lucro tributável, só se o imposto variar conforme vendas, área de terreno e não entra. Mesmo se as empresas têm fins lucrativos e pagaram o IRS, aplica-se a nota. Temos as definições de seguida. Nas definições da norma da unidade relativa 12, aborda-se os conceitos de chaves. Lucro contabilístico vs lucro tributável, imposto corrente, passivo por impostos diferidos e ativos por impostos diferidos. E no lucro contabilístico, são lucros que antes do imposto das demonstrações de resultados. O lucro tributável é um lucro que usa para lançar o IRS, é o lucro fiscal. Temos diferença temporária dedutível. A diferença temporária dedutível vai gerar gasto dedutível no futuro. Base fiscal de ativo. Valor que as finanças aceitam quando vendes o ativo. E também temos base fiscal de passivo, que o valor que as finanças aceitam de uma forma que quando pagas o passivo, não terá como extinguir o valor do passivo. E temos o imposto corrente. O valor do IRS, ao pagar e ao recuperar do período corrente, não terá como fazer com que o valor do IRS tenha que pagar ou recuperar um período corrente. Passivo por impostos diferidos. O imposto diferido é o pagamento em períodos futuros ativos por impostos. Desculpa. Temos a taxa fiscal. A taxa fiscal é a taxa que o IRS derrama, que vai vigorar na reversão. Temos em seguida a base fiscal de um ativo ou de um passivo. Na base fiscal de um ativo ou de um passivo, tem uma quantia básica para os fins lucrativos, gastos dos impostos. É a quantia agregada, incluída na determinação de resultados líquidos do período. E na base fiscal de um ativo de um passivo, temos a taxa efetiva. Que a taxa efetiva é quociente do encargo pelo lucro antes de impostos. Taxa legal. A taxa legal é vigente que num determinado período para o pagamento de imposto sobre lucros. E também a base fiscal é um conceito-chave para achar diferenças temporárias. No outro ponto de vista. Para ativos, a base fiscal é a quantia que será dedutível fiscalmente no futuro. Temos, por exemplo, máquina que custou 10 mil euros. Fiscalmente já depreciasse 4 mil euros. Como base fiscal, 6 mil euros. Se na contabilidade está a 5 mil euros, tens diferença. Os impostos sobre o rendimento. É o imposto aplicado sobre o lucro obtidos por uma empresa. A contabilidade é a ciência que registra e organiza e analisa os fatos financeiros de uma entidade. O imposto é aplicado sobre o lucro obtido por uma empresa. E a contabilidade
é uma essência que pode ser organizada e analisada nos fatos financeiros de uma entidade. Tem de seguir os impostos diferidos. Os impostos diferidos tem no grupo dos ativos os valores contabilísticos, os valores fiscais, e temos os passivos por impostos diferidos. E nos passivos, no grupo dos passivos, temos ativos dos impostos diferidos e passivos por impostos diferidos. Que os impostos diferidos são corações da norma de conduta financeira 12, que é a parte mais abordada no assunto. E também nos impostos diferidos há dois tipos de impostos. Temos passivo por impostos diferidos e ativos por impostos diferidos. E no passivo, nasce quando pagas menos imposto hoje que no futuro. E no ativo, nasce quando pagas mais impostos hoje que no futuro. Nos últimos tempos, a IRS paga mais quando dívida for inacobrável, que pode deduzir. Temos de seguir do reconhecimento. O reconhecimento é a regra que, quando registrar no balanço, pode reconhecer que sempre o passivo pode ser o imposto diferido. E também pode haver uma diferença temporária tributável. Cria passivo, mais o ativo. E também temos uma exceção. O goodwill é gerado numa concentração, não se registra no passivo. E também temos a segunda exceção, que é o reconhecimento inicial de ativo e passivo fora da concentração. E se a regra for geral para o ativo, só se reconhece que se for provável o lucro futuro. E também pode ser provável que os 50% de chance de ter lucro tributável pode abater. Tem de seguida. E temos aqui as diferenças entre contabilidade e regras fiscais. Na contabilidade de regras contabilísticas, temos o objetivo e temos o foco. E do lado das regras fiscais, do RPS, do RPC, temos o objetivo também lá como foco. No objetivo da contabilidade de regras contabilísticas, temos como fornecer informações úteis para tomar decisões. Também na contabilidade de regras contabilísticas, temos o foco que registra-se os rendimentos gastos segundo os princípios contabilísticos. E também no centro das duas diferenças, decoram os critérios distintos para registrar e tratar os mesmos rendimentos e gastos. E também nas diferenças tem um certo efeito, que é o lucro contabilístico e o lucro tributável. E no efeito dessas duas diferenças, temos o imposto corrente e o imposto diferido. O imposto corrente é aquele que é tributável sobre o lucro do período atual, que paga ou recupera agora. O imposto diferido é aquele que resulta de diferenças temporárias entre o valor contabilístico e o valor fiscal, que paga e recupera no futuro. Então aqui há uma certa diferença. O imposto corrente é um imposto que paga e leva no exato momento. E que no imposto diferido é uma regra que pagas no exato momento e levantas no longo prazo. Temos a seguir a apresentação.
Apresentação é um ativo por imposto e passivo por impostos, gastos por imposto, gastos de imposto, desculpa. E também na apresentação temos incluído no balanço, nas demonstrações de resultados. E no balanço temos como ativo e passivo por ser diferidos, que são separados. E também tem um certo ponto que nunca podemos deixar para o lado porque é muito importante, que é o seguinte: na apresentação de ativos por impostos e passivos por impostos, não podemos compensar o ativo com o passivo. Se formos a compensar, teremos um certo problema de diferenciar o balanço e na demonstração de resultados. De seguida, não podes compensar ativo com passivo, salvo se for da mesma entidade fiscal. Não podemos deixar para lá dessa informação. IRS tende a pagar ou recuperar no passivo ativo corrente. E no gasto dos impostos são diferidos sempre que gastos de impostos não podem ser correntes porque revertem no futuro. E temos aqui um passivo por impostos diferidos pagáveis em períodos futuros. E temos ativos por impostos diferidos recuperáveis em períodos futuros. É aquilo que eu dizia, que um passivo por impostos diferidos pagas no exato momento e levantas no exato momento. E ativos por impostos diferidos recuperáveis em períodos futuros pode-se pagar no momento e se levantar de estimadamente 1 ano ou 2 anos, que é longo prazo. Temos a mensuração de seguida. Na mensuração, temos impostos correntes e impostos diferidos. E no imposto corrente devem ser mensurados pela quantia que se espera a pagar às autoridades fiscais. Nos impostos diferidos devem ser mensurados pelas taxas fiscais. E temos aqui, por exemplo, no imposto corrente, podemos usar uma taxa fiscal que pode entrar em vigor na data do balanço. Por exemplo, temos 25% do IRS mais derrama municipal até 1,5% mais derrama estadual. E temos nos impostos diferidos. E também podemos ter um exemplo de usar uma taxa esperada na reversão. E que também podemos aplicar uma taxa equivalente a 25%, que pode se desatualizar ou se atualizar daqui a 3 anos. E podemos usar os 25% hoje. E temos ativos por impostos diferidos e passivos por impostos diferidos. Nos ativos por impostos diferidos temos o gasto e o rendimento. E também no passivo por impostos diferidos temos o rendimento e o gasto. Temos de seguida reconhecimento e resultados e fora de resultados. Basicamente, no reconhecimento de resultados e fora de resultados, temos uma regra geral, que em todo caso podemos pagar o imposto que vai ser por sua vez resultados do período. E também isso pode incluir que o imposto corrente pode variar dos impostos diferidos. Em seguida, temos a contabilização de impostos diferidos e correntes.
Hum, o primeiro ponto é quando o imposto resulta de valores levados aos capitais próprios. Segundo ponto, quando o imposto resulta de uma concentração de atividades empresariais. Em seguida, temos um exercício, temos um diário geral da empresa ABC Limitada, de dia 22 de 1 de 2026. Bom, vamos ler o que o exercício nos pede, que é a empresa ABC. A empresa ABC reconheceu um excedente de revalorização relativo a um edifício industrial, EN, no valor de 700 meticais. E aqui temos que contabilizar o excedente pelo método de efeito fiscal. E a empresa ABC teve um prejuízo contabilístico N de 1 milhão e assim determinou o lucro normal, 500 milhões de 500 milhões de anos. Provisões para reestruturação de 1 milhão e 500 mil. Vamos para a primeira resolução. Bom, aqui temos as contas. Temos as contas dos ativos tangíveis. De seguida, no diário geral, os passos em que devemos ter como para calcular as diferenças temporárias. O lançamento dos impostos diferidos, podemos fazer da seguinte forma. Primeiramente, temos que somar os gastos que não foram aceitos e subtrair por rendimentos não tributados. Em seguida, podemos aplicar os 25% mais a derrama e para achar o IRS a pagar. Os 25% são esses da empresa ABC. E multiplicamos pelo valor que já a empresa já vinha levando. Em seguida, temos que comparar o valor contabilístico e comparar a base fiscal, e o item e se o valor contabil da base fiscal for a diferença tributável, cria o passivo. Na empresa ABC Limitada, levamos a conta 3.2.1 e os edifícios industriais, que são os 700. Colocamos nos edifícios industriais. E de seguida, no exercício, temos que calcular o lançamento dos impostos diferidos. E para lançar o imposto diferido, temos que pegar na diferença temporária e multiplicar pela taxa dos 25%. E depois de seguida, temos que fazer o lançamento no dia geral corretamente conforme seja o ativo ou o passivo. De seguida, vamos para o seguinte dia geral, que já vemos com o resultado. Temos as diferenças temporárias e tributáveis. Diferenças temporárias e diferenças temporárias dedutíveis.
Bom, em suma, concluímos que a norma estabelece regras para o tratamento dos impostos sobre o rendimento, assegurando informações claras, correntes e fiáveis nas demonstrações financeiras. E a conclusão pode reforçar que a norma aplica-se o princípio do acréscimo ao imposto. E também tem um gasto com imposto que pode estar no mesmo período que o lucro. E se a norma pode manipular as empresas, pode gerar resultados via imposto. E com a norma, as contas ficam mais transparentes para bancos e investidores. O maior desafio é identificar e mensurar as diferenças temporárias. E a norma pode ter um desafio de identificar e mensurar as diferenças temporárias. Obrigado pela atenção e ótimo dia. Obrigado.